Beleza, vamos lá, gente, ok? Capítulo 4. Tá? Mas o áudio tá bom dessa sala, né? Tá bem acústico ele, né? Gestão e a transferência e da gestão dos recursos. Gente, o Fundeb, a estimativa do recurso, todo ele é baseado em qual indicador? Valor anual mínimo por aluno, não é isso? Esse valor anual, eu disse para vocês, quem que vai definir o valor anual? É a União, não é isso? A União. Professor, aonde que está escrito que a União vai definir? Artigo 15. Olha aqui. O Poder Executivo Federal publicará até o dia 31 de dezembro de cada exercício para a vigência do exercício subsequente. Então, de novo, a União, tá, vai publicar o valor médio ponderado anual por aluno até o dia 31. Ok, gente? O legislador definiu qual que é o órgão do governo federal que vai definir esse valor? Qual que vai ser o órgão que vai definir esse valor? Poder Executivo, mas qual órgão? Hoje, quem define isso, tá? Esse valor aqui de 2019, tá? Foi definido no dia 8/12 de 2018, ok? Pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional pode, tá? O Conselho Monetário Nacional pode definir o valor médio para o aluno? Pode, porque é um órgão do Poder Executivo, tá? Então vamos comigo, então vamos lá, né? Então ele vai definir o quê? A estimativa da receita total dos fundos. Tá? Então ele vai fazer uma projeção, gente, do Brasil todo. Tem condições? Claro que tem condições. Por que tem condições? Porque dia 31 de dezembro todas as leis orçamentárias do Brasil todo já foram aprovadas. Tá? Que elas são aprovadas até o dia 22 de dezembro de cada exercício de todos os orçamentos do Brasil. Estimativa do valor da complementação da União. Como já sabe, a estimativa da receita da União. E, finalmente, né, o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente. Com base nessas informações, ó, a estimativa dos valores anuais por aluno no âmbito de cada estado e do DF. Então já traz essa estimativa. Tá? Então a União, como é que ele funciona? A dia 31 de dezembro ele publica o valor anual por aluno. Tá aí. Professor, cabe recurso? Cabe recurso. O valor da estimativa da receita do fundo, ela é definida pelo Estado ou pela União? Pela União. Gente, não é interferência dos poderes? Sim, mas olha só, estimativa, não é estimativa? Por quê? Porque o legislador sabiamente definiu, tá? Para o ajuste da complementação da União, que é esse aqui, tá? Os estados DF deverão publicar na imprensa oficial e encaminhar ao Tesouro Nacional até o dia 31 de janeiro. Então, como é que funciona, gente? A União publica, tá, dia 31 de janeiro, 31 de dezembro. A União publica dia 31 de dezembro o valor por aluno e a estimativa dos fundos, e cada estado tem o direito de solicitar o... Amiguinha? Amiguinha? Só um pouquinho, tá? Oi? Ah, para aí. Isso aí, vou voltar. Conselho Monetário, Conselho Monetário Nacional. Agora é o seguinte, se você puxar aqui a capivara, você vai verificar que nos outros anos não foram o conselho. Eu acho que o conselho é a pessoa mais habilitada para definir isso. Tá? Porque aqui tem o ministro da Economia, tá? Tem aí o ministro da Economia, então ele que define esse valor aí. Ok? Agora, em relação, tá?
em relação aqui, o fator não é o conselho. O fator quem define é a comissão intergovernamental, tá? Pronto. Até ficou meio confuso aqui, que eu acabei perdendo minhas ideias, mas só para puxar aqui minha ideia aqui central. Até o dia 31, o conselho define o valor por aluno. E define também o valor de cada fundo. O Estado, ele pode questionar? Pode. Qual que é o prazo dele? 31 de janeiro. Passou esse prazo, vai ficar esse valor. Entenderam? Vamos comigo aqui. Questão importante. Vamos lá. Nós estamos trabalhando recurso, né? Quem que isso pode cair na prova? Quem que são os gestores financeiros do fundo? Ó, Banco do Brasil e Caixa. Tá? Gente, quando ele fala Banco do Brasil e Caixa, significa dizer que esse fundo tem conta própria. Fazendo uma explicação bem simples, ou seja, não fica sob tutela do secretário municipal de finanças. Vai para a conta do fundo municipal, ou fundo estadual, ou fundo nacional de desenvolvimento, que é o federal. É um ganho, não é um ganho? Já vai direto, tá? Ok, né? Vem comigo aqui. São unidades transferidoras da União, Estados, DF, em relação às respectivas parcelas do fundo, cuja arrecadação, disponibilização para distribuição seja de sua responsabilidade. Então, ele já tem que passar diretamente para essas contas abertas específicas com essa finalidade. Tá? Vamos lá, outra informação aqui. Tá? Vamos lá, isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Isso aqui é novo, gente. Isso cai na prova. O recurso ficou parado no Banco do Brasil por 15 dias. Pode acontecer, gente? Pode acontecer. Então, a legislação ela já pontuou. Recurso parado mais de 15 dias é obrigado a aplicar esse recurso no mercado financeiro. Gente, vamos lá. No comando da questão está falando que o recurso está parado, né? Então, qual que é a obrigação da União, do fundo? É o que? Aplicar no mercado financeiro. Tá? Professor, qualquer tipo de aplicação? Não. Então, primeira informação sobre a aplicação. Está 14 dias parado, ele é obrigado a aplicar? Não. É a superior a? Tem. Sempre tem recurso lá que fica parado. Professor, qualquer tipo de operação? Não. Tem que ser o quê? De curto prazo. Por que de curto prazo, gente? Porque de curto prazo você pode resgatar imediatamente. Professor, eu faço uma aplicação de longo prazo. Tudo bem, tem várias, né? Só que na aplicação de longo prazo diz o seguinte, você não pode sacar o dinheiro por 180 dias. Já ferrou, não já ferrou? Então a autorização é para ele aplicar o quê? No curto prazo, tá? Ou mercado aberto, tá? Outra coisa, curto prazo, mercado aberto, qualquer tipo de título não, desde que o título seja lastreado na dívida pública brasileira. Tá? Professor, posso aplicar no mercado aberto comprando um título de dívida pública da Venezuela? Não. Mas lá o papel tá bom, mas não pode, somente da dívida pública brasileira. Tá certo, gente? Brasileira, ok? Professor, qual que é a principal? Tesouro Direto, taxa Selic. Tá? Então essa é a aplicação aí de praxe em todos os entes da federação. Tá? Então vamos lá, gente. Isso aqui é novo, não tinha no instituto anterior. Mais de 15 dias, obrigação de aplicar. Curto prazo ou mercado lastreado na dívida pública brasileira. Tá? Ok? Mais de 15 dias, tudo bem. Vamos falar do ICMS. ICMS tem um recurso para o Fundeb? Tem. Como que o Estado repassa o ICMS para o Fundeb? Dia 10, dia 15 e dia 30. Ok? Do dia 1º até o dia 8,
Arrecada e repassa dia 10. Aí do dia 9 até o dia 18, ele arrecada e passa dia e assim por diante. Aí ele depositou lá 2 milhões de reais no Fundeb estadual. Não usou esse recurso, ficou parado lá, não teve destinação. O que acontece? Ele tem que aplicar esse recurso. Tá? Ok? O dinheiro fica parado, ele não consegue executar. Oi? Selic. Selic é a taxa de referência da economia. Tá? Por exemplo, hoje a taxa é 6% ao ano. Tá? Essa taxa ela vai remunerar a dívida pública brasileira. Mas ela não é uma taxa de referência? Referência. Você pega seu dinheiro, você tem 100 mil reais. Aí você faz uma aplicação no banco. Se no final do ano der menos de 6%, você perdeu o dinheiro. Se der mais de 6%, você ganhou. Então é a taxa de referência de juro do Brasil. Aí você fala, você vai fazer o empréstimo, né? Aí é 1% ao mês, já deu 12%, já deu muito além da taxa de referência que é 6%. Então essa aqui, gente, como cidadão, todo mundo tem que saber a taxa Selic, 6%. Então você tem que fazer essas contas. Puxa, ele está cobrando aqui. Então a taxa efetiva desse empréstimo aqui está 22%. Opa, mais de 3 vezes mais do que a taxa que eu estou pagando a mais. Então quando você for pagar juros, você tem que entender o seguinte, que até 6% ele é bacana. Então isso é referência, tá? Bacana, vem comigo aqui. Outra coisa aqui, gente, ó, olha só. É permitido aplicar? Sim. Antes, no Fundef, né? Aplicava? Aplicava. Só que o recurso da aplicação não ficava para o fundo, ficava para a fonte 100. Agora não. Com essa lei aqui, o recurso proveniente da aplicação vai para onde? Vai para o fundo. Tá? Ok? Pronto. Né? Pagamos aí esse assunto aí. Tá? Então vamos lá. Distribuição está pago, né? Só faltou colocar aqui a anotação que é permitido o quê? Aplicação assim, não é permitido, é obrigado a aplicar mais de 15 dias, né? Se ficou parado o recurso mais de 15 dias, tá isso aí da glosa no Tribunal de Contas, ok? Tudo bem. Vem comigo. Utilização dos recursos. A gente já falei para vocês, né? Utilização dos recursos, né? Gente, utilização dos recursos. A lei do Fundeb, ela é competente para definir o que é MDE? O que é MDE? Manutenção do desenvolvimento do ensino. Qual que é a lei brasileira que é competente para definir o que é MDE? LDB. Onde que pode gastar recurso do Fundeb? Artigo 70. Esse é o outro, tem que estar na cabeça esse artigo 70 ou 71, 201, 211 e 212. Tem que ler. Esses artigos você tem que ler, tem que estar na cabeça esses artigos, são importantes demais. Ok, gente, explicado aqui para vocês, tá? Os recursos do fundo, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, tá? Ok? Serão utilizados pelos estados, DF e municípios no exercício financeiro que forem creditados, tá? Vamos falar aqui de exercício financeiro, tá? Gente, o recurso do Fundeb compõe o orçamento geral? Compõe o orçamento geral? Compõe, né? Gente, aqui, atenção, atenção. Qual que é o nome do orçamento? O nome do orçamento, em todas as esferas de poder, chama-se LOA. Lei Orçamentária Anual. O que é essa lei? É lei? Lei obriga, não obriga? Essa lei autoriza os gastos do dia 1º de janeiro a 31/12. Caiu o recurso em 2019. Tem que queimar o recurso até o dia 31/12. Bacana? É isso que está dizendo aqui. Tá? Aí ele fala, você pode gastar esses recursos aqui somente naquelas despesas do artigo 70 da LDB. Bacana. Entenderam? Tem elemento novo. Tá? Isso que diz aqui. Tá? Vem comigo. Artigo 70, o que pode gastar. Aí vem mais. O que eu falei para vocês? Que é o 212 e o 211. Não tem jeito, cara. Se você quer fazer o diferencial, você vai ter que ter esses artigos na cabeça. Tá?
Os recursos poderão ser aplicados pelos estados e municípios, tá? Indistintamente entre etapas e modalidades. Etapas e modalidades, artigo 10. Nós temos quantas etapas e modalidades? 18. Ok? Ok. E tipos de estabelecimento de ensino de educação básica e seus respectivos âmbitos de atuação prioritária. Gente, parágrafo 2º. Qual que é a atuação prioritária do Estado? Ensino fundamental com prioridade o quê? Ensino médio. A parágrafo 3º. Do município. Qual que é a ação prioritária do município? Ensino fundamental com prioridade de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Então ele já aqui fala mais ou menos aonde que deve gastar os recursos do Fundeb, né? Pronto. Ok, tá? Antes da lei do Fundeb, aconteceu o seguinte, tá? Nossa senhora, deixa eu falar aqui que depois eu retorno. Porque isso aqui é celular. Alô, eu estou ocupado, depois eu retorno, tá? Obrigado. Eu estou ocupado, mas depois eu retorno. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tá? Gente, antes da lei do Fundeb, a administração pública é lenta? Você comprar uma carteira demora? Vamos supor que no dia 31 tem 1 bilhão na conta do Fundeb. Gastou o dinheiro dia 31? Gastou o dinheiro dia 31? Não. Regra geral, sem ler aquele parágrafo. Ele perde o dinheiro e vai para a fonte 100. Vai para a fonte 100. Então, toda a secretaria é assim. Se não gastou até o dia 31, você perdeu o dinheiro daquele lado. Ele volta para o caixa do tesouro. Então, às vezes tem correria, porque para gastar o dinheiro, né? Chega o dinheiro, você tem que gastar. Entenderam isso aqui? Então, o orçamento, dia 31, é o último dia de gasto. O que ele falou? Olha que inteligência, né? Ele falou o seguinte, que até 5% do Fundeb desse exercício poderá ser gasto nos 3 primeiros meses. Janeiro, fevereiro e março. Para não perder o recurso. Legal, né? Professor, tem 10% aqui, 5 já perdeu. Só 5 que poderá gastar até os 3. Professor, ele vai gastar, não vai? Através de qual ferramenta? Créditos adicionais. Falando certinho, né? Tá? Créditos suplementares, pronto. Tá? Falando certinho, né? Já que é financeiro, né? Porque tem especiais e tem extraordinários, é o suplementar. Ok. Então isso aqui, ó, 5% dos recursos recebidos na conta do Fundeb, ok, tal, nós temos tal, poderão ser utilizados no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Se não tivesse isso, o que acontece? Sobrou R$1 aqui, já voltava para a secretaria. Perdeu o recurso. O direito não dorme, não acolhe aquele que dorme. Tá? Então, pode cair na prova? Quantos por cento? 5. Créditos adicionais até o próximo exercício, janeiro, fevereiro e março. Então, ele pode gastar o recurso, né? Certo? Vem comigo aqui. Tá? Vamos lá. Recurso do Fundeb. Tá? Então, já sabe isso aqui, né? Então, vamos lá. Fundeb. Já fiz isso, vou ter que fazer de novo, gente. Ó. Gente, educação. Educação se faz com gente, não é isso? Esquece o aluno, gente. Aqui não é educação presencial. Qual que é o maior custo envolvido na educação? Professor. Mão de obra, não é isso? Se é presencial. Então o Fundeb, tá? Ele vai ter 2 frentes de gastos. Uma, remuneração. Essa remuneração aqui, ele chama de valorização. Tá? E o outro, MDE, manutenção do desenvolvimento do ensino. Livro, entra remuneração ou MDE. Data show, fazer reforma do telhado, entra tudo no MDE. Tá? Aqui que ele fala, gente,
pelo menos 60% do fundo. Então aqui é mais de 60% do fundo vai para o pagamento de pessoal. Para quê? Para dar garantia de estabilidade para o profissional. Tá? Eu não sei a idade de vocês, mas 15 anos atrás, gente, tinha muitos municípios que não conseguiam pagar. Hoje consegue, pode atrasar os outros, mas o professor ele recebe. E, no máximo, entendeu? Menos 40%. Professor, Fundeb estadual, tá? Naquela época que eu trabalhava lá, né? Isso aqui era, vou colocar em vermelho, tá? Fundeb estadual. Gastava aproximadamente aqui, 88% com pessoal. É permitido isso, gente? Sim. Tá? Sim. Tá? Sim. Para o pagamento de professor. Então, no mínimo, 60. Esse 60 pode ser gasto em 3 elementos de despesa. Agora, como vocês tiveram um super professor de estatuto, vai ficar fácil explicar para vocês. Você pode gastar 60%. Primeiro, remuneração, tá? Dos profissionais do magistério, tá? Em efetivo, exercício, tá? Então nós temos aqui, efetivo, exercício, educação básica, profissionais, ok? Pagamento da remuneração, tá? Gente, remuneração é amplo, né? Amplo. Então a gente pega uma lei para o Brasil, gente. Todo município tem uma remuneração, né? Então o que o legislador fez para não ter dúvidas? Tá? Remuneração total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, gente, do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício no cargo, emprego, função, integrantes da estrutura, né? Do quadro tabela dos servidores, inclusive encargos sociais e financeiros, né? Isso é remuneração. Se eu perguntar para vocês na lata, o que a lei quis dizer com profissionais do magistério? Diretor de escola é profissional do magistério? Multimeio é profissional do magistério? A lei explicou, está aqui. Docentes profissionais, ou seja, docentes, profissionais que ofereçam suporte pedagógico direto ao exercício da docência. Então vamos lá. Diretor pode ser pago pelo dinheiro do Fundeb? Pode. Ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. Eu sou um professor encostado no Cuiabá Prev. Eu posso ser pago pelo recurso Fundeb? Não. Se o gestor fizer isso, ele vai levar glosa no Tribunal de Contas. Porque o Fundeb, gente, é recurso para ser gasto efetivamente na educação. Aí ele fala que o profissional do magistério ele tem que estar o quê? Tá? Ele tem que estar em efetivo exercício. O que é efetivo exercício? O cara está em desvio de função, o cara está readaptado. Não recebe. Efetivo exercício no cargo de docente ou nessas atividades aqui. A atuação efetiva no desempenho das atividades do magistério previsto no inciso 2, tá? Deste parágrafo associado à regular vinculação contratual, temporária. Temporária pode ser paga com recurso Fundeb? Pode. Estatutária? Pode. Tá? Com o ente governamental, ou remunera não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários. Tá? Estou de férias, afastamento temporário. Estou de licença médica de 3 dias, temporário. Okay? Readaptação não, né? Previstos de lei com ônus ou empregador, que não implique rompimento da relação jurídica existente. Tá? Então o legislador deixou claro, tá? O que ele fez agora? O que eu expliquei para vocês? O grosso. Então 60% do recurso do Fundeb, no mínimo, é para a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício. De novo, 60% no mínimo é para a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo. Aposentado, paga recurso com Fundeb? Não. Aí vai para a fonte 100. Vai lá. Tá?
Rapaz, no mínimo o cara vai gastar 80% aqui. Sim. O que não pode é menos de 60%. Tá? Eu acho que quando a lei acabar, eles vão aumentar de 20% para 26%, 27%, aí resolve. Aí inclui todo mundo. Educação está aqui, seu orçamento, entendeu? Você faz o que você quiser. Tá? Gente, é vedado a utilização. O artigo 70 fala que pode gastar. E qual que o artigo fala que não pode gastar? 7.1. A lei do Fundeb não é competente para falar o que não pode gastar. Então foi para a LDB, ok? Aí ele trouxe um outro artigo de proibição. E aí, mais uma vez, o pessoal do Mato Grosso aqui é privilegiado nesse assunto. Vocês já ouviram esse site de notícia, Mídia News, Olhar Direto aí, né? O meu preferido, Folha Max. Meu preferido é Folha Max. Gosto demais desse site. Matérias pontuais, né? Eu adoro. O Mauro não está querendo pegar 250 milhões de dólares emprestado para acertar a conta aí? Não está querendo que está indo para Brasília, não sei o que, Senado, não quer emprestar esse dinheiro? Tá. Mauro, governador, quer emprestar o dinheiro. Beleza. Mauro fala o seguinte: banco, você me empresta? Falou, empresto, só que eu quero uma garantia. Tá? E Mauro fala, tudo bem, eu vou te dar como garantia a receita do Fundeb. Gente, a receita do Fundeb é garantida? Cai todo dia dinheiro? Cai. O banco aceita ou não aceita? Na hora. Só que a lei não autoriza. Não pode ter a receita do Fundeb como garantia ou contrapartida de operações de crédito internas ou externas. No caso, ele ia pegar dinheiro de fora. E esse recurso não vai para a educação, vai para o quê? Equilibrar as contas do governo, né? Contraídas pelos estados, tal município, que não destinam o financiamento de projetos. Agora, eu posso pegar um recurso, né, para reformar 300 escolas. É recurso da educação? Aí, nesse caso, pode. Agora, caso não seja destinado para a educação, não pode, né? Ações e programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica. Tá? Não pode. Pode. Faz sentido? Sim. Fora da educação, se não pagar, desfalcou o fundo. Estamos pagando salário, né? Pagando salário aqui, ó. Você não pode piorar o salário dos outros, né? De jeito nenhum. Na minha opinião, eu acho que não podia de nada. Entendeu? Que aí você tem que fazer com o seu dinheiro que tem em caixa. É o certo, né? Ficar fazendo dívida. Depois eles ficam falando que o Estado fica endividado, mas dá brecha. Eles mesmos que ficam, né? Dá brecha. Acaba logo com isso, cada um gasta o que tem, acaba com isso. Vamos lá. Gente, só um pouquinho, silêncio aí, pessoal. Meninas, olha só. A sua pergunta me leva a duas respostas bem precisas. Professor, esse recurso do Fundeb atende o dispositivo constitucional de 25%? Não. Não dá 25%. Então, o Estado, o município, vai ter que colocar mais dinheiro para dar o 25%. Não, tem que colocar lá. Professor, o município, o Emanuel, gastou em 2018, exemplo, 23% só dos impostos. O que vai acontecer com ele? Vai ter as contas reprovadas. Ele cometeu crime de responsabilidade. Ele vai ficar inelegível por 6 anos. Tá? Crime de responsabilidade. Tá? Então, quem controla isso? O Tribunal de Contas. Então, eu digo para você o seguinte, é duas coisas. Você quer a primeira. Então, o Fundeb é um avanço? É um avanço, a gente tem que considerar. Isso aqui foi, na minha opinião, cara, eu não sou eleitor do Lula, mas eu falo para vocês que foi, na minha opinião, a melhor coisa que o Lula fez no Brasil foi ter feito isso aqui. Tá? Na minha opinião, pessoal, não é o professor Luiz, Luiz Antônio de Carvalho, né? Que melhorou. Resolveu? Não resolveu. Agora vai ter a chance de quê? De ter uma revisão. Então ele já garantiu boa parte dos recursos da educação aqui. Tá?
Aí você falou, professor, mesmo assim, a gente tem várias escolas depredadas. O que acontece? O artigo 212 está errado. 25% não é suficiente para atender a demanda da educação. Então, tem que alterar, já que vai ter uma emenda, altera aí para 30%. Altera para 30% e altera também aqui para 30% aqui a receita dos impostos, que dá equilibrada. Tá? Gente, pode cair na prova. Tá? Não pode ser realizado com recurso do Fundeb. Tá? Aqui já é mais um português claro para vocês. Integrantes do magistério em outro nível de ensino. O cara está cedido para o Unemat. Pode pagar o salário dele? Não. Que não esteja na esfera de atuação prioritária do Estado ou do município. O Unemat é educação superior. Estado, qual que é a ação prioritária do Estado? Ensino médio. Né? Agora, o professor do magistério do município está trabalhando no Estado no ensino médio. Pode? Pode, porque é o quê? Ação prioritária. Qual que é o artigo da ação prioritária? O 211 da Constituição. Tá? Vem comigo. Inativos. Não pode. Tá? Mesmo que, quando em atividade, tenha atuado na educação básica. Professor, mas ele ficou 35 anos na escola. Ok, durante os 35 anos ele recebeu recurso do Fundeb. Foi para a aposentadoria, não pode ser pago com recurso do Fundeb. Porque se quebrar essa regra aqui, vai só para aposentado. Aí piora mais ainda. Pessoal da educação que não seja integrante do magistério. Atenção. Tá? Atenção, que é que o concurso não é só para professor. Com pessoal de apoio e ou técnico administrativo. E o técnico administrativo vai naquela parcela de complementação. Tá? Eu já sou da opinião para aumentar esse fundo e ir lá e pagar tudo. Pronto. O do professor está lastreado no Fundeb. Agora, do técnico, não. Tá? Entenderam? Vocês entenderam a importância desse item aqui, gente? Fonte 100. Fonte 100. Essa fonte aqui, salvo engano, é 244. Tá? Essa fonte aqui é 244, outra é fonte 100, que é o geral. Só que a fonte 100 é um pandemônio. Todo mundo quer um pouco, entendeu? Tá? Tem. Vem comigo. Integrantes do magistério que, mesmo em atuação na educação básica pública, estejam em desvio de função. O cara está readaptado na biblioteca. Acabou. Na secretaria. Acabou. Né? Ou seja, em exercício de funções que não se caracterizam como funções de magistério. Secretaria de escola. Tá? Integrantes do magistério que, mesmo em atuação na educação básica, encontram-se atuando em instituições privadas de ensino. Não pode. Tá? Agora, para o profissional, ele nem sente, porque ele vai receber do mesmo jeito. Ou ele recebe do recurso do Fundeb, ou ele recebe o recurso da fonte 100. Agora, como eu falei, 15 anos atrás, olha mais telefonia bandido esse, cara. Né? Olha só, o que eu estava falando mesmo, gente? 15 anos atrás, né? Gente, 15 anos atrás a gente não tinha uma... Vamos por 20 anos, a gente não tinha... Era uma crise muito pior que agora. Então o município atrasava salário, o Estado atrasava salário. E se acontecesse isso hoje, né, hoje, gente, você pode ter certeza que grande parte dos profissionais já estão com a sua remuneração garantida. A educação não para. Certo? Não para, porque é o recurso carimbado, o recurso próprio, fundo a fundo. Tá? Então, nesse caso, quem que recebe dia 10, não é pagar na data certa? Data certa. A Constituição fala que dia? Dia 10. O professor recebe o dia 10, não é escalonado, porque recebe o quê? Ele recebe recurso já carimbado. O dia de pagamento não é o Fundeb que paga, que fala. No estado do Mato Grosso, onde falou que o dia do pagamento é a Constituição Estadual, que é dia 10. Tá? Se quiser pagar antes, pode, que não pode pagar depois. Não, mas tem muita vez que paga dia 15. Não, o professor recebe dia 10. Não é? Não, mas tem professor que recebe dia 15. Não. Por causa do salário. Tem gente que recebe de 7 mil para frente e recebe dia 15. Já aconteceu. Já aconteceu, então tá errado. Porque é recurso carimbado. Entendeu? Não deveria ser, né?
Eu vejo ansiedade por parte de vocês, assim, sabe, gente? Assunto, né? Eu gosto de dar aula assim com um aluno interessado, né, gente? Tem essa, né? Vem comigo aqui. Acompanhamento e controle social, comprovação e fiscalização dos recursos. Tá? Ok, então vem comigo aqui. Professor, você pulou alguns artigos, alguns dispositivos? Eu pulei. Principalmente desse aqui, tá? Não, desse aqui, ó. Desse aqui, tá? Aqui, alguns dispositivos eu acho que não vai cair em prova. Por exemplo, ele fala, a União, o Estado receber um recurso é uma coisa, não é uma coisa? Repassar é outra coisa, gente? É outra coisa, né? Então, os artigos anteriores ele fala, por exemplo, recurso da Lei Candir vai para o Fundeb? Então, ele fala que imediatamente quando for receber, já vai a parte para o Fundeb. Tá? ICMS, programação financeira, 10, 20 e 30 de cada mês. Então, vai cair no recurso lá, né? Certo? Aí, quando lá é ITCDM, que é imposto de herança, né? Que acontece 2 dias depois que caiu na conta, que foi a confirmação. Então ele fala, ele amarra, tá, a destinação efetiva do recurso. Tá? Então um texto longo, um texto que acredito que não vai cair na prova de vocês, eu dou essa pulada nessa parte desse texto aí, né? Vamos lá. Gente, isso aqui não é um recurso importante da educação? É um recurso, gente, que vai para todos os municípios do Brasil? Sim, aonde tem criança matriculada em educação básica, vai o recurso, não vai? E para exercer o controle sobre isso, né? Aí nós temos o que? Vários tipos de controle, tá? Nós temos os controles formais, tá? Ou seja, a lei autoriza o Ministério Público, a lei autoriza, determina que o Tribunal de Contas dos estados e dos municípios, né, façam o que? O devido acompanhamento. A lei diz que o Tribunal de Contas é obrigado todo ano calcular o percentual de investimento na educação, claro que não é só na educação, na segurança e na saúde também, mas o nosso foco aqui é o quê? Segurança. E outra coisa importante, a escola recebe recurso direto do Fundeb? Recebe, todas elas. Todas elas recebem recurso direto do Fundeb. Tá? Claro que não é os 3 mil tá, por aluno. Ele vai receber um valorzinho por aluno, por escola matriculada, né? Certo. Agora é o seguinte, a gente vai falar do controle. Do controle. Esse cara aqui é conselho ou é comissão? Esse aqui é um papel maior, né? Tá lá, ele vai definir fator, ele vai definir onde que são os programas, né? Agora a gente vai falar de acompanhamento, que é o conselho. Vai falar do quê? Do conselho. Tá? Conselho do Fundeb. Tá? O que ele vai fazer, gente? Ele vai acompanhar. Ele vai exercer o controle social. Tá? E ele vai fiscalizar. Não. Gente, comigo aqui. Primeira informação importante, gente. Esse conselho, ele tem que ser registrado no MEC. Registro obrigatório. Quando tem algo que é registro obrigatório, gente, porque as pessoas do conselho passam a ter responsabilidade. Aluno é permitido assento no conselho? Claro, só que aluno emancipado maior de 18 anos.
Porque se acontecer qualquer coisa, ele pode responder umas açõezinhas aí, civis ou penais, por propriedade administrativa, tá? Então tá aqui o conselho. Tá? Ele é registro obrigatório na onde? No MEC. Então nós vamos ter aqui, gente, um conselho para cada município, um conselho para cada estado e um conselho para o DF. Então vem comigo aqui. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do fundo serão exercidos junto aos respectivos governos, no âmbito da União, estados, DF e municípios, né, por conselhos instituídos especificamente para esse fim. Esse aqui é um conselho, gente, que só vai deliberar assuntos do Fundeb. Ok. Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no pertinente âmbito governamental, observados os seguintes critérios de composição. Tá? Então, só, ele está falando legislação específica? Então é o seguinte, cada ente cria o seu conselho. Atenção, obrigatoriamente por lei. Na prova vai falar que o conselho do município de Várzea Grande foi criado por portaria. Pode ou não pode? Não. Então tem que ser lei específica. Está escrito? Isso. Gente, se lá tiver lei e lei específica, você vai marcar lei específica. O que é lei específica, né? Você já viu naquela ementa da lei que coloca lá no final, e outras providências? Esse e outras providências não é outras coisas diferentes da ementa. Então não pode ter aquele outras, tem que ser uma lei só para criar o conselho. Tá? Aí ele fala, composição. Antes da composição aqui, né? Falando um texto para a gente ler. Atribuição principal, acompanhar e garantir a correta gestão dos recursos, né? A distribuição, transparência, aplicação, né? Supervisionar o censo escolar. Tá? Olha aí, o censo escolar, então, é supervisionado por esse conselho, né? Professor, se uma escola fraudar o censo escolar, cometeu crimes contra a administração pública, vai responder por essas informações. Gente, não tem como, é difícil demais se você fraudar, porque o governo tem acesso de todo mundo, né? Acessos, então ele cruza os dados, então não façam isso, né? Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual do ente governamental, tá? Que acompanha, tá? Põe aqui comigo. Federal. Tá? Em âmbito federal, no mínimo 14. Esse mínimo 14 eu tenho que explicar para vocês. Mínimo 14. Jair Bolsonaro pode encaminhar uma lei para o Congresso. Medida provisória, pronto, pode medida provisória, criando um conselho, tá, federal do Fundeb com 21 membros. Pode, gente? Pode. No mínimo, a lei garantiu quanto? 14. Então ele pode criar mais de 14? Pode. Tem conselho municipal com 35 pessoas. Tá? Ave Maria. Só que é o seguinte, né? Olha só, gente. Vem comigo aqui. No mínimo 14. Só que desses 14, a lei garante que tenham esses assentos, pelo menos. 4 do MEC, 1 da Fazenda, 1 do Planejamento. Parou. A medida provisória 870 de 1º de janeiro de 2019 unificou o Planejamento e Fazenda. Hoje não tem Fazenda, hoje é Ministério da Economia. Então ficou 2 do Ministério da Economia, tá? Um representando o planejamento, outra receita. Tá? Um representante do Conselho Nacional de Educação. Então tem dentro daqueles 14, no mínimo, né? Um representante do Conselho Nacional do CONSED. Né? Um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Um representante da Undime. Tá? 2 representantes dos pais de alunos da educação básica. 2 representantes de estudantes da educação básica pública, dos quais seja indicado pelo menos um seja indicado pela UBS. Gente, de novo, tá? Estudantes são quantos? 2. Dos 2, uma vaga vai ser indicada por quem? UBS. Outra vaga, eleição geral.
Isso aqui é do federal. Certo? Estadual, no mínimo 12. O governador pode mandar uma lei com 30? Pode. No mínimo 12. Isso que cai, gente. O pessoal não consegue entender esse tal do mínimo. Entenderam no mínimo? Então o legislador, a lei maior, garantiu no mínimo aquela quantidade e a representatividade. Tá? A lei pode colocar, por exemplo, aqui, ó, 4 representantes do município? Pode. Tá? Vamos lá. 3 representantes do executivo estadual, né? Pelo menos um do órgão responsável pela educação, que é a Secretaria de Educação. 2 dos poderes executivos municipais. Ó, vamos lá, gente. Isso aqui é o estadual, né? O estadual tem 3 do próprio estado, né? Sendo um da SEDUC e outros 2 livre escolha do governador. O estadual tem 2 representantes do município. Tá? Aí vai ser a associação, como é que é o nome da associação deles? Associação dos Municípios, né? A AMM vai definir 2, tá? Um representante do Conselho Estadual de Educação. Um representante da seccional da Undime, né? Que é dos dirigentes municipais, né? Um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, é o SINTEP, né? 2 representantes de pais de alunos da educação básica. 2 alunos, sendo um indicado pelos estudantes secundaristas, né? Pela entidade estadual, né? Aí tem a entidade estadual dos alunos aí, né? Bacana. Distrito Federal. Distrito Federal vai ser diferente. Por quê? O Distrito Federal, ele é dividido em municípios? Não. Então, Distrito Federal, 9. Tá? 9. Tirou quem? A linha B, que é o quê? Representante dos municípios, e a linha D. Tem um DIME lá? Não tem. Porque não tem municípios, não tem secretarias municipais de educação, não tem SMER. Então isso aqui é o quê? É o DF, né? Vamos ao que interessa. Municípios, no mínimo, 9. Pode perguntar para mim. Mínimo, tudo mínimo. Mínimo, ó, tudo mínimo. O Emanuel pode criar um conselho com 35, 40? Pode. Só que a lei diz mínimo, né? A lei diz mínimo e a lei garante esses assentos, tá? Gente, isso aqui confunde muito o aluno, confunde muito na hora. Pode fazer questão de prova, gente. Se cobra o importante é esse mínimo, tá? Esse mínimo, então tem que saber no mínimo, tá? Ele vai colocar lá uma alternativa, né? 2 do Poder Executivo Municipal, sendo um da SME. 2 professores da educação básica, né? Um representante dos diretores. Olha aí, gente, olha como mudou a composição, né? Um representante dos servidores técnico-administrativos, olha aí, deu assento, né? 2 representantes dos pais de alunos e 2 representantes de alunos, sendo um deles. Né? Um deles. Eu acho que ele vai perguntar do mínimo, tá? Do mínimo, mas aí é o seguinte, né? Qual que é o único conselho que tem assento técnico-administrativo? Municipal. Outra coisa. Esse conselho é importante, gente? Fora a educação, gente, mas assim, tem a ver com a educação. Qual que é o outro conselho, gente, importantíssimo que nós temos no município que protege as crianças? Tutelar. Tutelar. Os municípios, é facultativo ou obrigatório constituir o conselho tutelar? Obrigatório. Claro que o legislador pensou também no conselho tutelar. Integrarão ainda o conselho municipal. Tá? Então o municipal tem ainda. Tá? Então o municipal aqui, mais um do conselho
municipal de educação, né? Ok? E mais um do conselho total 11. Isso aqui cai. Essa lei aqui, ó, é o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá? Aí, ó, já faz um link lá pro ECA. Então, o cara cobra uma questão dessa, está cobrando duas leis, né? Nós estamos num bloco aqui de 3 leis, né? Que é o ECA, que é o Fundeb e a LDB. Um assunto desse aqui, você mata as 3 leis, né? Primeiro, você tem que saber que o conceito tutelar é o quê? É facultativo ou obrigatório? Obrigatório, né? Agora, infelizmente, não são todos os municípios do Brasil que têm conselho tutelar. Deveria ter, que ele é importante demais no dia a dia do município, né? Fechou? Tá. Gente, atuação do conselho, tá? Primeira coisa, tá? Vamos lá. Não será remunerada. Professor, na prova, como é que ele vai falar? Na prova, ele vai falar que o conselheiro recebe jeton. O que é jeton? Jeton é a remuneração paga para quem participa de conselho. Quem participa de conselho e é remunerado, ele não recebe salário, ele recebe o quê? Jeton. Então, jeton, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação. De novo, Conselho Estadual de Educação. Todo mundo conhece? Os conselheiros, eles são remunerados? Sim. Qual que é a verba? Jeton. Tá? Então, ele vai falar que recebe jeton. Não recebe jeton. Jeton mesmo. J-E-T-O-N. Jeton. Não recebe jeton. Por quê, professor? Porque essa atividade é considerada de relevante interesse social. Não recebe. Vai falar que tem direito a jeton. Jeton é o nome da remuneração que quando o conselho paga, chama-se jeton. Não paga, não tem direito a jeton. Tá? Por que esse conselho, gente? Não só esse conselho, todo conselho que não tem remuneração, ele tem uma justificativa do direito público. Porque é considerado uma atividade de interesse social. Ah, professor, o que eu ganho com isso? Eu queria. Primeira coisa, você ganha um certificado depois, tá? Bonitão, tá lá. Um símbolo, né, gente? Você participou de uma atividade de interesse social. Você caiu em alguma coisa aí, marapuca aí de processo disciplinar. Você vai receber penalidade. Se você mandar lá um papelinho desse, essa pena é reduzida pela metade. Sempre tem. Você caiu lá no crime de contra a administração pública. Certo? Caiu, tá lá. Você antes do juizão lá, você vai lá e pum, manda lá o diplomão. Você vai ter a sua pena atenuada. Até de 1 a 2/3 da pena. É bom. Entenderam, gente? Então, isso aí. Tá? Isso é um quê? Não é um ganho financeiro, é outro tipo de ganho, né? Como eu disse ontem, não só de pão vive o homem, né? Tá? A pessoa tem que estar envolvida, gente, nesse processo. Porque se fosse pagar, o cara não estaria tão envolvido, né? Teria outras intenções também, né? Vamos lá. O inciso 3º dessas atribuições, tá? Dessa proteção aqui, o mais importante, que é o direito ao sigilo. Esse conselho ele exerce fiscalização, controle social, ele acompanha. Então, como é que vai cair na prova? O Erickson, ele é conselheiro. Eu sou lá da comunidade. Erickson, lembra aquela verba que foi lá para o telhado? Foi 300 mil para o telhado, Erickson. Só que só gastaram 50 e embolsaram. Eu fiz uma denúncia para o Erickson. Pelo Estatuto do Servidor Público, ele tem ele tem a obrigação de representar, não é isso? Mas ele é conselheiro, não é conselheiro? Então, a lei deu para ele o quê? A faculdade de não
testemunhar sobre o meu relato. Assegura a isenção de obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas. Eu passei uma informação para ele, ele recebeu. É para te dar autonomia para você garantir as suas fontes de informação. Tá? Prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselho e sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles deram informações. Então, sobre a atividade dele, de informação recebida, ele tem um direito ao silêncio? Tem um direito ao silêncio. Servidor público normal, ele tem obrigação de falar, de representar. Então, só no exercício do cargo de conselheiro. Ele, servidor público, ele não tem direito ao sigilo, ele tem o direito de ação, ele tem que agir. Então, esse item aqui é um item especial para a prova. Tá? Vem comigo. Veda, né, aos conselheiros que forem representantes de professores, diretores e servidores de escola pública no curso do mandato. Tá? Então, quem tiver diretor de escola não pode participar, né? Exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária, ou seja, ele tem estabilidade. Tá? Se ele tem estabilidade. Lembra da gestante? Mesma coisa. Então, ele é conselheiro, ele tem estabilidade, ele não pode ser removido pela vontade da administração pública, ele vai ficar naquela escola. Atribuição de falta justificada ao serviço. O que é isso? Tem reunião segunda-feira, ele tem que ir na reunião, e como é que fica no serviço? Ele leva a falta, só que a falta vai ser justificada, né? Tá? A atribuição de falta injustificada em função da atividade, aí ficou um português meio estranho, né? Quer dizer que ser falta justificada, né? Afastamento involuntário e injustificado na condição do mandato, afastamento, conselheiros forem representantes, professores, diretores da escola. Veda, tá certo. Isso, tá proibindo, obrigado. Então ele proibiu falta injustificada, né? Afastamento involuntário, né? Esse cara quer falar comigo mesmo, hein? Veda, o conselheiro forem representantes de estudantes em atividades do conselho e atividades escolares, ok? Não vou embora, que eu tenho uma complementação para passar para vocês aí, que faltaram uns slides, tá? Qual que é o tempo de mandato do conselheiro? Foi muita informação, gente? Mas eu tenho certeza, o principal está aqui. Só faltou duas coisas que eu tenho que falar para vocês, que é questão de consciência, né? Vamos lá. Aula gravada 42. Tá, só um pouquinho. Ó, gente, o aulão de véspera, as matrículas estão andando, viu? Tá tendo bastante adesão aí, são só 130. Uma pena que eu não posso estar aqui com vocês dia 14, gente. Mas é compromisso de família, aí vocês já viram, né? Compromisso de família. Porque lá em casa eu tenho um acordo, entendeu? De família, né? A minha atividade é 24 horas, então a minha família deixa eu trabalhar 24 horas, mas quando tem atividade em família, eu tenho que me dedicar à atividade de família, que é prioridade. Justo, né? Então eu tenho o quê? Disponibilidade 24 horas para o LAC, né? 10 anos que eu faço isso. Comigo, tá? Estamos falando do conselho, né? Onde que está o conselho aqui? Esse cara aqui. Pode ser reeleito? Viu a composição aqui, gente? Sim, né? Vamos lá. Os membros dos conselhos, né, de acompanhamento e controle
terão mandato no máximo 2 anos. Ok? Permitida uma recondução. Dúvidas? Então ele pode ficar no máximo 4 anos. Tá? Vamos lá. Os membros dos conselhos, eles respondem pela justiça? Respondem pela justiça. Gente, o membro do conselho, ele não tem uma atribuição de fiscalizar? E se ele não fizer? Improbidade administrativa. Nesse conselho, tem assento a estudante? Então, o estudante menor de idade. O que é menor de idade? Menos de 18 anos. Ele tem que ser o quê? Emancipado. Não tem, vamos pegar um município pequeno, a Corizal. Pequeno, né, gente? No município de Acorizal tem que ter um conselho desse? Tem. Qual que é o quórum mínimo? 11. Certo? Tem que ser 11, né? Olha só. Lá não tem estudante de maior e nem emancipado. Vai ficar sem assento a cadeira de estudante? De novo, em Acorizal não tem estudante habilitado para fazer parte do conselho. Vai ficar sem assento? Não. Esse estudante, aqui a lei diz, na hipótese da inexistência de estudantes emancipados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho com direito de voz. Não tem estudante emancipado. Ele pode participar do conselho? Sim. Só com direito de voz. Não tem direito de voto. Tá? Ele só pode voz, não pode votar. Por que ele não pode votar? Porque ele não está habilitado, ele tem que ter responsabilidade. Então, quem faz parte do conselho, gente, isso é importantíssimo, né? Ok, vamos lá, vem comigo aqui, requisitar, documentos. É o seguinte, esse conselho aqui, gente, ele tem amplo poder, ok? Olha só, amplo poder de solicitar informações. Amplo poder de fiscalização, de fazer vistoria, tá? Tudo. A escola, ao QG, ao fundo, tirar extrato bancário, empenho, licitação, amplo. Tá? Ok. Né? Certo? Né? Ok. Último assunto importante. Tá? Artigo 28 da lei. Amplo poder de solicitar informações. Tá, gente? Aqui, ó. Artigo 28. Olha só, gente. Artigo 28. O artigo 28 ele remete ao 212 da Constituição. O 212 fala o quê? Ó, 212. Ele fala que a União é 18%. Ele fala que os estados e o
DF é 25%. De que 25%? Dos impostos. E ele fala que os municípios é 25%. Ok? O 28, ele vai proteger o recurso da educação. O Estado de Mato Grosso não está aplicando os 25% na educação. Autorizou a União a fazer uma intervenção federal. Nos termos do artigo 34 da Constituição Federal. Agora, questão de prova. O município não está cumprindo os recursos dos 25%. É a União que vai fazer a intervenção no município ou vai ser o Estado? O Estado. Intervenção estadual. O assunto é sério? Tá? Então tá aí. Pessoal, eu tentei ser bastante sucinto aí, eu acho que acelerei bastante a aula aí. O que eu tinha planejado do Fundeb era isso, tá? Termino aqui meu encontro com vocês aí, gente, com a certeza de ter cumprido o meu papel. Fazendo uma ajuda à memória aqui, nós vimos a 220, a 93, relações interpessoais e a lei do Fundeb em detalhes, ok? Todo mundo tem meu telefone, coloco à disposição de vocês, vamos participar do grupo lá, tá? Para pegar as dicas, né? Depois, gente, dessa aula, a aula não vai ser suficiente para você pontuar, viu, gente? Você pega a lei seca depois e dá uma lida, tá? Dá uma lida na lei seca de ponta a ponta, qualquer coisa aí você pode falar comigo que vocês vão acertar todas as questões. Não tem mais aula comigo. Raona vai passar para o LDB. Semana que vem, 2 aulas dela. 6 horas de LDB. É para pontuar, gente, você vai ver. E tem a Laila também que vai dar o ECA, né? Já está marcado o dia dela, né? Tá marcado. Gente, vamos com Deus, forte abraço.